sente que às vezes parece que Deus não te ouve, parece que Ele não tá ouvindo a sua oração, que Ele não fala com você e que Ele não atende a tua petição? Se em algum momento você já passou por isso ou se você está passando por isso nesse exato instante da sua vida, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra pro seu coração. Oi, eu sou a Paula, seja muito bem-vindos de volta ao meu canal. Porque às vezes parece que Deus não sabe ou que Ele não quer intervir nos nossos problemas. É evidente que Deus sabe de tudo que acontece no universo, inclusive todas as nossas necessidades e também as nossas dificuldades. Até Jesus, no livro de Mateus, disse: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? No entanto, o nosso Pai Celestial diz: não vos inquieteis. Ele sabe de todas as investidas do maligno na nossa vida. Ele sabe tudo que o inimigo faz para nos atingir. Nada surpreende a Deus. Deus pode desfazer todas as obras do diabo. Ele entende todas as nossas dificuldades. Nada é impossível para Deus. Entretanto, porque às vezes nós temos essa sensação de que Deus não está nos escutando. Eu acredito que você conheça a história que está no livro de João, capítulo 11, versículo de 1 em diante. Eu não vou ler ele aqui para não ficar tão extenso, mas é a passagem sobre a morte de Lázaro, o amigo de Jesus. E nessa mesma passagem, as irmãs de Lázaro, a Marta e a Maria, aquelas famosas da Bíblia, vão até o mestre, vão até Jesus e avisam ele: Senhor, aquele quem tu amas, o teu amigo está doente. E ao ouvir isso, Jesus diz para elas, isso está no versículo 4, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aqui essa passagem nos conta que Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. Porém, mesmo quando ele soube dessa notícia, ele ficou onde ele estava por mais 2 dias. E então vem a notícia de que Lázaro morreu. E enfim, vocês sabem lá que depois as irmãs confrontam Jesus e falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Jesus, se o Senhor disser uma palavra, Deus te dará tudo o que pedires. E então Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. E aí Marta discute com Jesus e fala: eu sei, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Enfim, a história é contada com um pouco mais de detalhes. Conta-se que Jesus chorou, Jesus ficou triste. Mas Jesus, profundamente comovido, vai até o sepulcro. Era uma gruta, tinha uma pedra na frente e ele diz: removam a pedra. E a Marta fala: não, Jesus, não dá para remover a pedra, ele já cheira mal. Já fazem 4 dias que ele morreu. E Jesus conversa ali um pouco: eu não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então ele remove a pedra e ele fala, vem para fora, Lázaro. E Lázaro é ressuscitado. Então eu contei essa história para vocês porque eu queria dar um link na minha última frase. Essa poderia ter sido a pergunta das irmãs de Lázaro. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que às vezes nós temos a sensação de que Jesus não ouve as nossas orações? Será que essa não poderia ter sido a pergunta das irmãs de Lázaro ou do pessoal que estava lá? O versículo 6 nos diz que Jesus demorou 2 dias para ir até a casa de Lázaro. Jesus disse que Lázaro tinha morrido. A questão era, se ele estivesse vindo na hora certa, nada disso teria acontecido. E quantas vezes essa não tem sido a nossa indagação para Jesus? Por que isso aconteceu? Quando isso vai acabar? Qual é a tua vontade, Deus? O silêncio de Deus pode ser um sinal não de desaprovação, mas de aprovação e até de alerta, para que a gente possa aprender mais sobre as suas vontades, as vontades dele. E se nós refletirmos através da experiência da família de Lázaro, nós podemos aprender lições preciosas do silêncio de Deus. A primeira coisa que nós podemos aprender é que a nossa vida é um projeto de Deus e visa a sua glória e o nosso bem. Então, quando Jesus é avisado que Lázaro tinha morrido, ele já sabia. Jesus já sabia. Mas ele não ficou desesperado, ele não saiu correndo, ele não falou: vamos, discípulo, peguem suas coisas, meu amigo tá doente, meu amigo Lázaro, eu preciso ir lá ajudar. Jesus não fez isso. Então esse é o primeiro ponto. Jesus não vai sair correndo porque você está desesperado. Ele sabe de todas as coisas. A segunda coisa que nós podemos aprender é que se é para a glória de Deus, ninguém
pode impedir a execução dos seus planos. E no final, tudo vai dar certo, assim como deu com Lázaro. Outra coisa que é bom nós refletirmos e aprendermos com essa história é que é bom nós conhecermos o jeito que Deus recebe as notícias da nossa própria vida. As notícias ao nosso respeito. Nós ficamos aflitos, nós ficamos apavorados com diagnósticos médicos. Quem aí nunca teve um diagnóstico que ficou apavorado? Ou um diagnóstico de um familiar? Quem aí já não ficou decepcionado, aflito com as palavras duras de alguém? Com tragédias, com desemprego, com falta de dinheiro? Então o Senhor já sabe de todas essas coisas. E quando Ele ouve a nossa oração, a gente já tem que trazer à memória a passagem do livro de Isaías, que diz: não temas. Isso é a promessa de Deus para nossa vida. Ele sempre estará conosco nos momentos bons e nos momentos difíceis, nos momentos em que nós enfrentamos os vales. Os períodos de dificuldade da nossa vida não são eternos. Eles não durarão para sempre. São estações, essas estações não são definitivas. Nessa história, Marta e Maria certamente puderam entender o atraso de Jesus. E Deus, no seu silêncio, nos ensina outras coisas. A primeira coisa que Deus nos ensina é que Ele cumpre a sua agenda. E o tempo em que Ele parece estar demorando para agir não significa descaso ou não significa que Ele tenha outras prioridades. E sim que Ele vai fazer cumprir a agenda dele, no tempo dele. Outra coisa que nós entendemos é que havia um propósito divino naquilo tudo que estava acontecendo. E Jesus, de maneira alguma, foi irresponsável com a família de Lázaro. Ele não desprezou a dor de Lázaro, assim como ele não despreza a sua dor, a minha dor, os nossos sofrimentos. Ele não despreza. Deus só tem boas intenções ao nosso respeito. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e o que era melhor para Lázaro. Deus, gente, já tem um plano estabelecido para nossa vida. E, inevitavelmente, esse plano deve ser cumprido. E isso que você está passando agora nesse momento, não é um descaso, mas não deve ser motivo de tanta preocupação. E aí você pode falar: Paula, você não sabe o que eu estou passando. Mas as irmãs de Lázaro tinham acabado de perder o irmão. Então elas estavam passando um momento muito difícil, que é o momento do luto. E é verdade que nem sempre Deus vai atender o nosso pedido ou a nossa petição exatamente como nós pedimos. Ele nem sempre vai curar as nossas enfermidades. Ele nem sempre vai, naquele momento, salvar aquela pessoa amada. Nem sempre ele vai ressuscitar alguém. Mas aqui nós temos que trazer a passagem de Romanos 8:28 à nossa mente e declarar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados conforme o seu propósito. E não há nenhuma ausência na nossa vida que seja mais importante do que a presença de Deus. Então Jesus, nessa história, ele chegou no tempo certo. Isso significa que ele não se atrasa e ele está entre nós. E o seu silêncio continua falando conosco. Ele nos alerta para que nós aprendamos mais algumas coisas. Deus deseja que a nossa fé seja trabalhada. Ele quer que nós desenvolvamos a nossa fé. Então, primeiramente, nós temos que entender e crer que para Deus tudo é possível. Nós precisamos melhorar o nosso conhecimento de quem Deus é. E é em meio às nossas aflições que muitas vezes nós descobrimos coisas sobre o caráter de Deus. Vocês devem conhecer a história de Jó da Bíblia. No livro de Jó, ele conclui: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te completar, agora os meus olhos podem te ver. Sabe, gente, é necessário que nós aumentemos a nossa necessidade de buscar a Deus. Às vezes, não é que ele não responde porque ele não quer responder, mas é porque a resposta dele pode nos afastar dele. Que coisa louca! Às vezes, a resposta de Deus positiva naquele momento vai fazer com que nós não tenhamos intimidade com Ele. Em alguns casos, Deus até responde imediatamente. E aí, muitas vezes, essa resposta que você recebeu de imediata te afasta de Deus. Quantas pessoas você mesmo não deve conhecer que precisavam de uma bênção, precisavam, a pessoa ficar lá orando, pedindo, jejuando. E quando a pessoa recebe, ela simplesmente
simplesmente esquece que Deus existe. Elas se afastam dele e elas somem. E não é isso que Deus quer pra minha e pra sua vida. Então é necessário que a gente aprenda a viver, sabe, com esse Deus de Jó, o Deus de Paulo, o Deus da escassez e do suprimento, louvando ao Senhor. E é necessário que nós estejamos na presença de Deus, em oração, mesmo quando nós estamos em muita dificuldade. Jesus, gente, se compadece de nós. Ele sempre vai se compadecer. Deus tem sensibilidade, sim, e tem pessoas que acham que não. Tem pessoas que já falam, ai, por que tanta gente tá morrendo no mundo? E por que tem fome? E por que isso, por que aquilo? Não, Deus tem sensibilidade. Apesar de Jesus já saber o futuro, apesar de Deus já saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer, mesmo assim, a palavra nos conta que ele ficou triste e que ele chorou. Gente, Jesus chorou. Então ele se comove com a nossa dor. E ao mesmo tempo, ele nos auxilia no momento de dor. Ele nos toma mesmo pelos braços, ele enxuga as nossas lágrimas, ele nos ajuda. E Deus nos corrige, gente. Ele nos corrige em amor sempre. Se erramos, nós somos corrigidos e em amor. O silêncio de Deus não silencia o amor dele. E os últimos pontos importantes que eu quero deixar aqui pra você é que você tenha certeza, plena convicção no seu coração de que no momento que Deus quer agir, nada impede ele. Ele é quem faz a hora. Quando Deus age, ele não quer saber se já fazem 4 dias que Lázaro estava na sepultura, que Lázaro estava no sepulcro 4 dias. Deus não quer saber o que vão pensar. Ele não quer saber se as pessoas ao redor vão falar, nossa, mestre, mas já tá cheirando mal, já apodreceu. Alguns até acho que não queriam lá mexer, porque pense, mexer num cadáver 4 dias depois. Eles estavam totalmente desacreditados. Eu imagino muito assim, nossa, esse cara aí, nossa, Jesus é muito doido. Mas lembre-se, nada está perdido para Deus se Ele quiser intervir, se for da sua vontade. Outra coisa importante, Deus não quer saber se tem incrédulos ao redor. Basta você acreditar que o milagre acontece. Quando Deus age, pessoal, a morte é vencida. O impossível acontece. E eu termino esse vídeo mais uma vez dizendo para você, nada é impossível para Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso, então creia, fique firme, fique com os olhos fitos nele e continue, persevere na sua caminhada. Se você alguma vez na sua vida já sentiu que Deus estava em silêncio e você não estava ouvindo a sua voz, deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer você. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque toda semana tem um vídeo novo pra você. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!